Tudo bem com você? Bom, basicamente, eu acredito que muita gente tenha também essa dúvida, tá? Eu, inclusive, lá no início também cheguei a pensar um pouco sobre esse tema. Mas a realidade, né, é que a gente vai precisar no altar, né, comumente, tá? Não é algo que vai desconfigurar o altar, né, caso não exista, até porque a gente tá falando de uma ritualística religiosa, né, que pode muitas vezes ser pessoal. Mas, comumente, dentro da maioria das tradições pagãs, a gente vai ter uma representação da divindade. E não necessariamente essa representação, ela é uma estátua, ou ela vai seguir um formato único. É muito importante a gente entender que os deuses, né, eles compreendem as nossas limitações, eles de tudo têm, né, eles detêm toda a sabedoria, são imortais. Essa compreensão, inclusive, ela tá muito além do que a gente entende. Nosso altar, né, ele vai servir ali como um ponto focal de conexão com aquela divindade. Isso significa que ele precisa servir para basicamente isso mesmo, né, para nos conectar com aquela potência e energia divina. Para representar, né, que aquele espaço é dedicado à divindade, a gente pode utilizar inúmeras coisas, né? E entre elas são estatuetas, né? São imagens ali um pouco mais elaboradas. Mas até mesmo nos tempos antigos, né? Se a gente voltar um pouco para ver, a gente vai encontrar inúmeros tipos de altares, tá? Altares com ferramentas, às vezes que estão relacionadas àquela divindade, e só as ferramentas já representam os poderes e aspectos daquela divindade. Espaço sagrado com o nome apenas daquela divindade, uma pedra, algum símbolo totêmico, né? De algum animal daquela divindade, uma planta. Enfim, existem inúmeras formas de representar uma divindade no altar, tá? Então, apesar da gente ver ali diversos altares, né, com peças que às vezes são bastante fora do orçamento, ou coisas muito elaboradas, não pense que isso é necessário, tá? Para que a gente tenha ali um culto devocional para uma divindade. Até porque a maioria dos deuses, né, estão manifestados, né, quando a gente fala de paganismo, na própria natureza. E muitos deles, né, principalmente na antiguidade, eram cultuados na natureza. Então a gente tinha deuses que eram ligados aos riachos e eles eram cultuados nos riachos. Deuses cultuados às montanhas, que eram cultuados como as próprias montanhas. Enfim, tá? O altar, ele é só um ponto focal, tá? Mas não significa que a divindade está presa ali naquele pequeno espaço. É só um espaço, né, sagrado que a gente dedica para que nós nos conectemos com essa divindade. Um espaço para que a gente possa honrá-la nas medidas e proporções com as quais a gente consegue. Para exemplificar, tá? Eu mesmo, quando eu iniciei na prática, eu imprimi uma pequena imagem de Pan. Olha, esse quadrinho aqui, eu comprei ele pela Shein, tá? Mas não é necessário, tá? Eu só comprei para enquadrar mesmo. Mas essa imagem aqui, ó, impressa em sulfite, foi o centro do meu altar devocional por muitos anos. No período que eu estava dentro da religião Wicca, tá? Eu também utilizei cartas de tarô, ó, como essa carta aqui, ó, que representa a deusa e o deus, tá? A deusa tríplice e o deus de chifres. Aí eu também tenho uma outra carta que era só do deus de chifres, né, o cornífero. Também utilizei pingentes, anéis que tinham representações das divindades. Enfim, tá? Não é necessário ter uma estátua para ter um altar. Normalmente a gente vai precisar de uma representação da divindade, que pode ser de inúmeras formas, tá? Bom, em relação à oração, tá? Isso vai variar muito. Dependendo da divindade, você vai conseguir encontrar muitas orações que já foram criadas por outras pessoas disponíveis. Inclusive, se você estiver falando de deuses gregos, você vai ter diversas coletâneas clássicas de textos, tá? Como os hinos homéricos, os hinos órficos. Você pode simplesmente se posicionar diante do altar, né? Virado para essa representação da divindade, ou em meio à natureza, né? Algo que você se conecte com a divindade e recitar essa oração, tá? Não tem uma forma única, uma forma específica, aí você vai ter que seguir a sua intuição mesmo, né? E a forma com a qual você se conecta com a divindade. Eu, pessoalmente, normalmente, né? Às vezes acendo uma vela enquanto eu recito a oração, acendo um incenso, escolho as orações ali conforme as minhas necessidades, né? Conforme o momento do dia mesmo, né? Quando eu acordo, às vezes eu faço um tipo de oração. Quando eu vou cuidar do altar antes de dormir, eu faço outro tipo de oração. Eu, pessoalmente, tá? Também escrevo as minhas próprias orações, tá? Então você vai ver aqui no canal, tem uma playlist, inclusive, que chama Orações e Hinos. Normalmente, eu mesmo escrevo as orações conforme o que eu sinto, conforme a minha conexão com a divindade. Então, você mesmo escrever as suas próprias orações e recitar elas diante do altar ou em algum espaço em que você sinta a energia, né, e a influência daquela divindade, já tá ótimo, tá? Não vai ter uma regra, um formato específico para recitar. A menos que você esteja, inclusive, falando, né, de orações ritualísticas, tá? Que estejam dentro de rituais específicos. Isso é muito comum dentro do helenismo também. Eu vou indicar para você um site, tá? Que é o blog helenos.com.br.
Lá você vai ter, além de um inário completo para diversas divindades, tá? Lá tem hinos em ordem alfabética para várias divindades helênicas. Lá também vai ter alguns exemplos de rituais, tá? Que você pode seguir. Esses exemplos também vão ter algumas orações, algumas preces, alguns formatos de culto específicos, principalmente para alguns eventos, né, que são celebrados ali dentro do calendário sagrado helênico. E aí, se for o caso, né, se for uma divindade helênica, você pode dar uma olhadinha lá e estudar um pouco mais sobre isso. Bom, então é basicamente isso, tá? Espero ter ajudado e tchau, tchau.